Quantas vezes um povo precisa olhar para as suas próprias mãos e perceber que carregam riqueza, mas continuam a mendigar sobre um solo fértil? Quantas vezes se ouvirá a voz do silêncio que clama por justiça enquanto a terra se enche de ouro, carvão, água e vida, mas o cidadão comum permanece à margem, vendo outros colherem os frutos que deveriam ser seus? Hoje, no parlamento alemão, não posso calar-me diante da realidade de Moçambique, um país que tem tudo, mas ainda se vê escravo de uma história de exploração e descaso. Não podemos continuar a ser um povo mendigo sobre um solo rico. Não podemos permitir que gerações venham a acreditar que a pobreza é destino inevitável quando a abundância está sob os seus próprios pés. A riqueza de Moçambique não é só minério ou madeira. É o suor do nosso povo, a inteligência dos nossos jovens, a coragem das mulheres e homens que diariamente constroem, criam e inovam. Precisamos de um novo pacto com o nosso futuro, onde o conhecimento, a terra e os recursos sejam ferramentas de libertação e não de opressão, e onde cada cidadão sinta que pode ser protagonista da transformação que sonhemos. Hoje, perante o mundo, declaro que o futuro de Moçambique não será mais escrito pelo medo, mas pela ousadia de reconhecer o nosso valor, a nossa capacidade e o direito inalienável de decidir sobre o nosso próprio destino. A mudança começa quando cada moçambicano perceber que não há necessidade de mendigar quando se está rodeado de abundância, que a independência verdadeira é aquela que se constrói com ação, estratégia e solidariedade coletiva. O nosso solo fala, e nós devemos ouvi-lo. A nossa história exige coragem, e nós devemos respondê-la. O momento de agir não é amanhã, nem depois, é agora. Com cada decisão, cada plano e cada gesto que coloca Moçambique no caminho da dignidade, do respeito e da prosperidade que merece. A responsabilidade que nos chama não é apenas política, é ética, social e histórica. É sobre como o nosso povo pode transformar a realidade sem depender de favor alheio, sem esperar caridade externa, mas confiando na própria capacidade de gerar riqueza, conhecimento e progresso. Cada jovem, cada agricultor, cada profissional, cada líder comunitário tem nas mãos a possibilidade de reescrever o destino coletivo, de transformar recursos dispersos em oportunidades tangíveis, de criar soluções locais que sejam sustentáveis e replicáveis. Devemos abraçar a tecnologia, a educação e a gestão participativa como instrumentos de emancipação, garantindo que a riqueza de Moçambique não seja medida apenas em números, mas em vidas melhoradas, oportunidades criadas e futuro assegurado. Precisamos de políticas públicas que incentivem o empreendedorismo, a inovação e a inclusão social, de forma que cada cidadão possa sentir-se parte da construção do país e não apenas espectador. O desenvolvimento não deve ser um privilégio de poucos, deve ser uma realidade acessível a todos, promovendo equidade, justiça e crescimento coletivo. Assim, ao transformar a terra em oportunidades e o conhecimento em poder real, Moçambique terá finalmente condições de deixar de ser um povo mendigo sobre um solo rico, tornando-se exemplo de resiliência, liderança e prosperidade para o continente e para o mundo. É crucial entender que a prosperidade só se consolida quando todos os segmentos da sociedade estão conectados, dialogando e colaborando em projetos que impactam a economia, a educação, a cultura e o bem-estar social. Cada iniciativa bem-sucedida deve ser celebrada, estudada e expandida, criando uma rede de experiências que fortaleça a capacidade de todos de agir e transformar. O futuro de Moçambique passa por uma estratégia integrada, onde o investimento em infraestruturas, a valorização do capital humano e a proteção ambiental caminham lado a lado, criando bases sólidas para uma sociedade inclusiva, inovadora e sustentável. Precisamos reconhecer talentos locais, promover a capacitação constante, incentivar a criatividade e garantir que cada cidadão tenha ferramentas concretas para participar do desenvolvimento. A soberania e a dignidade do país dependem da nossa habilidade coletiva de transformar recursos abundantes em progresso real, tornando visível para todos que a pobreza não é destino inevitável, mas sim desafio a ser superado com inteligência, coragem e colaboração. A educação deve ser transformadora, conectando os jovens às oportunidades, inspirando-os a criar soluções próprias, valorizando a cultura local e promovendo um senso de pertencimento que fortaleça a identidade nacional e a responsabilidade cidadã. Chegamos a um ponto onde a decisão é coletiva,
onde a visão de um futuro próspero deve ser compartilhada e implementada em cada bairro, cada comunidade e cada província. Não há tempo para esperar, nem espaço para hesitar. Moçambique precisa de ação concreta e contínua, unindo líderes, pensadores, cidadãos e empreendedores em torno de metas claras e tangíveis. Cada iniciativa deve ser acompanhada de indicadores precisos, avaliando o impacto e ajustando estratégias para garantir que a transformação seja real e duradoura. A verdadeira riqueza de Moçambique não reside apenas em minerais ou terras férteis, mas na capacidade do seu povo de aprender, inovar e se organizar para criar um país justo, próspero e independente. Cada moçambicano deve sentir-se protagonista, ciente de que cada gesto, cada decisão e cada esforço contribuem para um futuro onde não seremos mais mendigos sobre um solo rico, mas cidadãos conscientes de nosso valor, capazes de construir um destino digno, sustentável e inspirador para as próximas gerações, consolidando a ideia de que o futuro já tem nome e está sendo moldado agora. Com coragem, ação e visão coletiva, sabendo que cada passo dado nesta direção conecta-se diretamente ao próximo capítulo, a próxima cena da nossa história coletiva, onde o compromisso com a mudança se transforma em ação concreta e visível. E é assim, partindo da convicção de que cada gesto, cada decisão e cada esforço coletivo podem transformar Moçambique, precisamos olhar mais profundamente para o que significa viver num país rico em recursos e ainda assim ver o povo enfrentar dificuldades diárias, desde a alimentação até a educação e a saúde. A riqueza que nos rodeia não pode continuar a ser um privilégio de poucos, precisa ser convertida em oportunidades tangíveis para todos, de maneira que a esperança se torne realidade e não apenas discurso político. Cada mina de carvão, cada hectare de terra fértil, cada rio que corta o país deve ser reconhecido como fonte de desenvolvimento, mas também como responsabilidade coletiva, exigindo que o conhecimento e a gestão sejam aplicados com ética e visão estratégica. Não se trata apenas de explorar recursos, trata-se de transformar esses recursos em progresso humano, onde a educação de qualidade alcance cada criança, onde o acesso à saúde seja garantido independentemente de localização ou condição social, e onde as oportunidades econômicas estejam disponíveis para jovens e adultos que queiram empreender, inovar e participar da construção de um futuro sustentável. A continuidade dessa transformação exige coragem política, mas também mobilização social, conscientização e liderança comunitária. É necessário criar mecanismos de governança que conectem decisões estratégicas com a realidade de cada cidadão, evitando que a burocracia ou interesses externos desviem a riqueza natural e humana de seu propósito maior. A terra de Moçambique deve ser vista como extensão da dignidade de seu povo, e não apenas como mercadoria. E cada decisão tomada hoje terá impacto direto nas gerações futuras, seja na forma de oportunidades perdidas ou de conquistas duradouras. Precisamos implementar políticas que incentivem a produção local, a inovação tecnológica e a valorização do conhecimento, reconhecendo que a verdadeira independência econômica passa por capacitação, desenvolvimento de competências e fomento à iniciativa privada, mas com atenção especial à inclusão social. O povo deve sentir que cada investimento, cada projeto e cada programa de desenvolvimento tem impacto direto em sua vida, aumentando a renda, melhorando a qualidade de vida e fortalecendo a autoestima coletiva. Ao mesmo tempo, é crucial criar sistemas de accountability e transparência, garantindo que a riqueza gerada pelo trabalho do povo não seja desviada por corrupção ou má gestão, mas que reverta em benefícios reais, tangíveis e mensuráveis para todos. A conexão entre conhecimento e riqueza é inseparável. Investir em educação, ciência, tecnologia e capacitação profissional é transformar potencial em realidade, criando líderes capazes de gerir recursos com responsabilidade e visão de longo prazo. Precisamos também fomentar o espírito comunitário, incentivando que cada cidadão entenda que seu esforço individual contribui para o bem comum, que a prosperidade não é somente pessoal, mas coletiva, e que somente juntos podemos quebrar o ciclo histórico de pobreza apesar da abundância. Cada projeto comunitário, cada cooperativa agrícola, cada iniciativa de microempreendedorismo deve ser apoiada, estudada e replicada, criando um modelo de desenvolvimento inclusivo que possa ser referência dentro e fora do país. A preservação ambiental deve caminhar lado a lado com o desenvolvimento,
reconhecendo que a exploração irresponsável do solo e dos recursos naturais compromete não apenas o presente, mas também a capacidade das futuras gerações de usufruir da riqueza que o país oferece. A sustentabilidade econômica e ambiental deve ser prioridade, mostrando ao mundo que Moçambique é capaz de crescer sem sacrificar a própria riqueza natural e social. É neste contexto que cada moçambicano deve se sentir protagonista de sua própria história, percebendo que não há necessidade de mendigar diante da abundância, mas que cada ação consciente contribui para a consolidação de uma sociedade justa, próspera e digna. A educação deve ser acessível, inclusiva e relevante, conectando os jovens ao mercado de trabalho, às oportunidades de empreendedorismo e à criação de soluções que beneficiem toda a sociedade. A cultura local, a identidade nacional e a história do país precisam ser valorizadas, transformando-se em instrumentos de coesão social e de inspiração para mudanças estruturais. Devemos entender que a prosperidade não é resultado de sorte, mas de planejamento estratégico, trabalho coletivo, inovação e uso inteligente dos recursos disponíveis. Cada decisão tomada por líderes e cidadãos deve ser guiada por princípios de equidade, justiça e sustentabilidade, transformando Moçambique em um país onde o futuro é construído de forma consciente e planejada, com resultados palpáveis para cada cidadão. A continuidade desse compromisso é essencial. Cada iniciativa bem-sucedida deve se ligar à próxima, criando uma cadeia de ações e impactos que garanta que a transformação seja duradoura, visível e abrangente. O povo precisa perceber que a mudança é possível, que cada esforço coletivo contribui para um ciclo virtuoso de desenvolvimento, e que não há espaço para passividade diante da abundância que o país possui. Assim, cada medida de desenvolvimento, cada política de inclusão social, cada investimento estratégico se conecta à próxima etapa do crescimento, criando uma narrativa contínua de emancipação e progresso, onde a esperança se traduz em ação e o futuro se constrói agora, garantindo que a riqueza de Moçambique se converta em bem-estar para todos e não em privilégio de poucos, reforçando a ideia de que cada passo dado é ponte para a cena seguinte, onde a transformação se torna cada vez mais concreta, visível e inspiradora para todos que participam e observam essa história coletiva que é do povo moçambicano. E é justamente a partir do compromisso coletivo que se estabeleceu nas cenas anteriores que começamos a perceber a profundidade das transformações necessárias para que Moçambique deixe de depender apenas da esperança e passe a viver o fruto de ações concretas. Cada iniciativa, cada projeto comunitário, cada medida de inclusão social e de desenvolvimento sustentável precisa se conectar diretamente com o cotidiano das pessoas, assegurando que cada cidadão perceba o impacto real dessas ações em sua vida, seja na melhoria das condições de habitação, na qualidade da educação, na saúde acessível ou no fortalecimento da economia local. Não basta criar políticas, é preciso implementá-las com rigor, medindo resultados, corrigindo falhas e incentivando a participação ativa de cada indivíduo, de cada bairro, de cada comunidade. A continuidade do progresso depende da capacidade de unir esforços públicos e privados, promovendo parcerias que priorizem o bem comum e transformem recursos naturais, humanos e tecnológicos em resultados tangíveis, de modo que a população sinta a mudança como algo real e palpável. É necessário garantir que a riqueza do país não fique concentrada em poucos, mas que se espalhe de forma equilibrada e justa, criando oportunidades de emprego, capacitação e empreendedorismo em todos os cantos, conectando jovens, adultos e idosos numa rede sólida de desenvolvimento. Cada decisão estratégica deve levar em consideração o futuro do país, equilibrando o crescimento econômico, preservação ambiental e inclusão social, criando modelos de gestão que sejam sustentáveis e replicáveis, transformando Moçambique em exemplo de desenvolvimento responsável. As gerações futuras dependem das escolhas feitas agora. Por isso, cada investimento em educação deve ser acompanhado de tecnologia, inovação e incentivo à pesquisa, formando cidadãos capazes de pensar criticamente, resolver problemas complexos e participar ativamente da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A transformação social exige também uma mudança cultural profunda, onde valores como solidariedade, ética, cidadania e responsabilidade se tornem princípios orientadores das ações coletivas e individuais, garantindo que o desenvolvimento não seja apenas econômico, mas também humano e moral.
É fundamental que os líderes e a população percebam que a prosperidade sustentável passa pela união de esforço, se que cada ação bem-sucedida é a ponte para a próxima, criando uma continuidade que fortalece a confiança do povo no futuro e assegura que o progresso não se desfaça com o tempo. As políticas públicas devem se entrelaçar com iniciativas privadas, movimentos sociais e ações comunitárias, formando uma rede coesa de desenvolvimento que contemple todos os setores da sociedade, desde áreas rurais até centros urbanos, respeitando as particularidades de cada região, mas mantendo sempre o objetivo comum de justiça social, crescimento econômico e preservação ambiental. A implementação de tecnologias adaptadas à realidade moçambicana, a capacitação profissional direcionada às demandas do mercado local e a valorização de iniciativas culturais e tradicionais são essenciais para garantir que o desenvolvimento seja genuíno, respeitando a identidade nacional e fortalecendo o sentimento de pertencimento do povo. Cada comunidade precisa se sentir parte ativa dessa transformação, entendendo que suas ações, escolhas e participação determinam o ritmo e a eficácia do progresso, criando um ciclo virtuoso onde o esforço coletivo se traduz em benefícios concretos para todos. A sustentabilidade deve estar no centro de cada estratégia, com foco na preservação de recursos naturais, no uso responsável do solo, na proteção da água e na promoção de energias renováveis, de modo que o crescimento econômico não comprometa a capacidade de futuras gerações desfrutarem da mesma riqueza natural. A justiça social, a equidade e a distribuição justa de oportunidades devem guiar cada passo, assegurando que nenhum cidadão fique à margem do desenvolvimento, independentemente de sua origem, gênero, idade ou localização geográfica. Ao conectar todas essas ações, cria-se uma narrativa contínua de progresso, onde cada conquista é degrau para a próxima, e onde cada cidadão percebe sua importância e influência na construção de um Moçambique mais próspero, justo e sustentável. O compromisso de unir conhecimento, recursos, cultura e ação transforma a visão de futuro em realidade concreta, mostrando que a verdadeira força de um país está na capacidade de cada indivíduo contribuir para o todo, de cada comunidade colaborar para o bem comum e de cada política pública materializar em benefícios tangíveis a vida das pessoas. Dessa forma, a ligação entre as cenas anteriores e a atual se mantém viva e coerente, garantindo que o espectador sinta a continuidade da história